Pois bem, em 1968, há uma nova mudança internacional que vai atingir a esquerda brasileira. A esquerda brasileira está no mundo. O nosso país é muito grande, mas não está, digamos, protegido, nem deveria estar, do que vai acontecer no resto do mundo. Bom, 68 é um ano tão impressionante quanto foi 1848, em que N revoluções estouraram na Europa. Em 68, os estudantes de Paris fazem o movimento da rebeldia. É preciso explicar um pouco por quê. Depois da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos ofereceu a todos os veteranos de guerra, a todos os soldados, milhões deles que voltaram da guerra, a oportunidade de ir para a universidade. E muitos deles aproveitaram, obviamente. Então houve, pela primeira vez que eu saiba, uma massificação do ensino superior. Coisa que não acontecia antes, e que no Brasil nem se pensava. O que as pessoas queriam era fazer o ginásio, era completar o curso secundário, depois você ia trabalhar. Os que iam para o científico ou clássico, os dois cursos, levavam para a universidade. Então, os que faziam questão de continuar estudando depois do ginásio, é porque eles pretendiam fazer o vestibular e entrar na universidade. O número de estudantes, não só no Brasil, na França, assim por diante, era um pingo de gente. Eram consideradas pessoas com uma vocação intelectual fora de série. Eram pessoas diferenciadas, era uma elite. Com essa medida do governo americano, massificando, levando literalmente milhões de pessoas para dentro das universidades, a moda pegou. Aliás, tudo que vinha dos Estados Unidos nessa época, no pós-Segunda Guerra Mundial, era rapidamente aplicado também pelos demais. O resultado foi que os estudantes passaram a ser uma massa humana bastante ponderável. Eu fui atrás para ver se nós, Brasil, fomos nessa onda. Para vocês terem uma ideia, entre 1964, ano do golpe, desculpe, eu peguei um pouco antes, acho que é 62, época do Jânio, em 73, o número de estudantes universitários no Brasil foi multiplicado por 8,3. Tornou-se de 90 e poucos mil estudantes para quase 800 mil, 700 e tantos mil estudantes. Ou seja, tornou-se normal as pessoas completarem seus estudos indo para a universidade. Isto dá um peso social aos estudantes que eles jamais tinham antes. Essa massificação significou uma transformação social do estudantado. O estudantado era basicamente classe média e alta. Quando eu me tornei estudante universitário, foi em 56, não havia estudantes negros. Não havia nenhum. Na minha classe tinha muito japonês, mas estudante negro nenhum. Nós só nos demos conta disso depois que alguém disse, pô, grande parte da população é negra, o que há? Hoje existe, infelizmente. Não é fácil. Mas eu quero chamar a atenção de que o movimento em Paris transforma no mundo não só o estudantado e seu papel social, mas ele é uma missão aos estudantes. O movimento de Paris reivindica a democratização da universidade. Os estudantes querem ter participação nas decisões, o que estudar e como ensinar. Coisa que hoje nós tomaríamos como absolutamente normal. Em 1968 não era. E não vou poder falar muito sobre isso, mas é fundamental para a história que eu quero relatar aqui, é de que esse movimento entra em choque direto com o movimento operário francês, que estava ligado ao Partido Comunista,
que não tinha nenhuma simpatia por estudantes, e o movimento dos estudantes foi tão forte nas ruas de Paris que a CGT, a Confederação Geral do Trabalho, dirigida pelo Partido Comunista, organizou uma passeata, meio para concorrer com os estudantes. E aí os operários vieram em enorme número, muito mais do que se esperava. No fim do movimento, a greve de operários, provocada pelos estudantes, paralisou o país. Paralisou completamente a França e obrigou o governo francês a dar aumento geral de salário, uma série de reivindicações da CGT do Partido Comunista. O movimento dos estudantes franceses transformou-se num movimento mundial. Estudantes americanos, os estudantes negros americanos foram para o sul, dessegregar o sul, à custa muitas vezes do assassinato deles. Estudantes brancos eram bastante solidários com eles. Estudantes alemães, estudantes italianos, os estudantes ingleses se empenharam profundamente pelo pacifismo, para não levar uma terceira guerra mundial atômica. Quando o governo britânico aceitou receber mísseis balísticos americanos, eles se deitaram na frente dos caminhões para impedir que eles fossem instalados. Estou contando alguns fatos para mostrar de que nasceu uma nova esquerda a partir do movimento estudantil francês, e que afetou profundamente nós aqui no Brasil, tanto quanto foi a Revolução Cubana. A esquerda brasileira é sensível, é hoje, e ontem foi, anteontem também, é o que acontece nos outros países. Quem de vocês, estou fazendo um teste, viu gente? Quem de vocês, por favor, está acompanhando os indignados? Wall Street, a Praça del Sol, a Grécia, o que vocês quiserem. Como? No Brasil também. De qualquer forma, eu só estou querendo dizer a vocês, evidente que o que nasceu em 68 foi uma esquerda que, em lugar de pensar o socialismo como uma solução econômica, uma maneira de organizar a economia, principalmente planejada e assim por diante, reivindicou a democratização da vida cotidiana. Essa foi a grande contribuição do movimento estudantil. A democracia na família, portanto a emancipação feminina, foi trazida pelos estudantes e incorporado inteiramente na plataforma da esquerda, eu diria, em muitos países. É uma outra esquerda que surge. E ela é crítica do chamado socialismo real, da ditadura, do totalitarismo stalinista, desde o primeiro momento. Não aceita nenhuma ditadura, nenhum totalitarismo, nenhum autoritarismo. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque senão se não explica jamais o PT. Como é que o PT surgiu desse jeito que surgiu? É porque ele é fruto de toda essa evolução. Em 68, os estudantes brasileiros se voltaram contra a ditadura militar no Brasil, como fizeram estudantes no mundo inteiro. Fizeram passeatas aqui. Eu me lembro, na Maria Antônia, eu conheci o Zé Dirceu chefiando uma passeata estudantil bastante grande, no Rio de Janeiro, enfim, pelo país inteiro. O regime militar, até aquele momento, estava se contendo, mas o atrevimento dos estudantes foi demais, começaram então a reprimir-los. Houve o assassinato de um estudante no Rio de Janeiro, com isso houve uma passeata de, sei lá, 200 mil pessoas só no Rio, e, vamos dizer, a situação se agudizou. E aí sim, a ditadura militar deixou cair a máscara e tornou-se uma forte ditadura. A coisa culminou com o AI-5 em 1968, 13 de dezembro de 1968,
em que praticamente se resolveu tudo. Fecharam o parlamento, colocaram a imprensa toda sob censura prévia, política, e expurgaram, caçaram grande parte dos parlamentares, inclusive do PMDB, que já era um partido legal. Enfim, a ditadura tornou-se uma ditadura tão violenta como nós sabemos que ela foi. Começou, se vocês quiserem, a era das atrocidades, dos sequestros, das prisões arbitrárias, das torturas e dos assassinatos. Hoje vamos ter uma comissão da verdade que finalmente vai poder nos contar com detalhes o que aconteceu naqueles dias. Importante é chamar a atenção disso, ou seja, a ditadura ela se torna uma ditadura sem rebuços, porém, curiosamente, não neoliberal. As ditaduras militares na América Latina, e particularmente na América do Sul, na Argentina, no Chile, no Uruguai, eram neoliberais. Essas ditaduras são as primeiras que fazem o relógio andar para trás, o relógio da história, e tornam o capitalismo tão selvagem e desumano como ele tinha sido no século XIX, revogando direitos e conquistas históricas dos trabalhadores. A nossa não. A nossa fez um milagre econômico. É importante saber disso. Nossos militares não eram de esquerda, mas eram nacionalistas e desenvolvimentistas. E encontraram, para a sorte deles, um homem que foi o Antônio Delfim Neto, que efetivamente foi para as cabeças. Disse, se é para desenvolver, eu vou desenvolver de vez. Abriu fortemente o crédito, principalmente a construção civil, e trouxe com ele um período que vai de 67, 68 aproximadamente, até meados da década de 70, em que a inflação caiu e o Brasil cresceu ao que hoje chamaríamos de taxas chinesas de desenvolvimento, alguma coisa entre 8, 10, 11% ao ano. Como é que ele conseguiu fazer a inflação cair? Controlando os preços. Ele não era neoliberal, o Delfim, até hoje ele não é. O que ele fez? Ele criou um sistema em que ele exigia que qualquer aumento de preços fosse comunicado a ele, como ministro da Fazenda, e a equipe dele, previamente. E ele tinha recursos para saber se aquele aumento de preços se justificava pelo aumento de custos. Porque senão não funcionaria. Os produtos desapareceriam. Se ele negasse aumentos de preço, tendo os custos aumentados, o capitalista não trabalha para ter prejuízo, está claro? Então, ele conseguiu efetivamente, através desse sistema, manter a inflação baixa, no início, inclusive, fazer com que ela caísse, e simultaneamente acelerou o crescimento da economia brasileira por no mínimo 7 anos consecutivos. Isso teve consequências na esquerda. Então, minha linha de exposição aqui é a esquerda. A esquerda entrou em luta armada por efeito do movimento estudantil. Eu diria que a grande maioria dos que morreram na luta, dos que foram banidos, enfim, que se engajaram e arriscaram a vida e a perderam muitas vezes, eram jovens estudantes, de menos de 18 anos muitas vezes, diretamente mobilizados por essa mobilização estudantil internacional que estava acontecendo em todos os lugares. O milagre econômico foi provavelmente um fator para que a luta armada fracassasse. Eu não posso demonstrar isso, isso é uma suspeita, ou se vocês quiserem, uma hipótese. Mas os trabalhadores estavam bastante satisfeitos, não havia desemprego, salários eram bastante generosos e eles podiam e tinham realmente um melhor padrão de vida. Então, o milagre econômico certamente contribuiu, penso eu, para que a luta armada no Brasil
ficasse contida nela própria. Ela não conseguiu uma adesão popular, como, por exemplo, Fidel Castro em Cuba, Mao Tse-tung na China. Quer dizer, as lutas armadas que tiveram êxito, tiveram porque foram capazes de granjear o apoio da massa da população, de uma boa parte dessa massa. Isso não ocorreu no Brasil. A luta armada aconteceu, porém eram pessoas politicamente, vamos dizer, muito mobilizadas, porém que não tiveram possibilidade, se esforçaram para burro, não é que não fizessem, mas eles não conseguiram que houvesse levantes camponeses, operários industriais, proletários e assim por diante. Quem se mobilizou foram fundamentalmente os estudantes. Muito bem. Em 1970 e tantos, a situação mudou e o milagre econômico acabou. Ele acaba basicamente pelas crises do petróleo. Eu preciso sempre referir porque o país está dentro do mundo e sofre as consequências. Em 74, o preço do petróleo foi simplesmente quintuplicado, em 79 ele voltou a ser duplicado. Esses dois momentos históricos representaram uma enorme pressão inflacionária para todos os países consumidores de petróleo, se não fossem produtores eles próprios de petróleo. Por quê? Porque os custos de locomoção, de transporte, mesmo os custos para a indústria, a energia vinha grande parte, não nossa, nós somos uma exceção. O Brasil tem um sistema energético basicamente hidroelétrico, portanto a nossa dependência de petróleo é comparativamente pequena, mas os Estados Unidos, toda a Europa, Japão e assim por diante dependem de petróleo importado. Isso tornou a década de 70 muito especial, porque a luta de classes se agudizou enormemente em todos os países. Os trabalhadores evidentemente exigiam de que os seus salários fossem reajustados pelo aumento de preços e pelo aumento de produtividade. E tinham força para conseguir. Os sindicatos eram realmente muito fortes. O chamado mundo livre. E a inflação, mesmo na Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, chegou a ser quase sul-americana. O neoliberalismo nasce nessas condições. Claro, havia gente defendendo as posições neoliberais desde sempre, desde antes de Keynes. Porém, eram vistos como absolutamente marginais. A ortodoxia, as teorias econômicas que aplicadas na prática davam certo, eram exatamente opostas. Era o Estado controlar o sistema financeiro, para começar, controlar de uma forma geral o funcionamento dos mercados e, dessa maneira, equilibrar, por assim dizer, as relações interclasses, entre a classe capitalista e a classe dos trabalhadores assalariados e outros setores sociais também. Esse acordo, que passa a história hoje como Fordismo, prevalece durante, eu diria, os bons 20 anos, mas entra em crise em função das crises do petróleo. Assim como a crise do petróleo contribui para acabar com o milagre econômico brasileiro nos anos 70, ele traz, digamos, para frente as teses de que é preciso efetivamente liberar a economia da intervenção do Estado. É preciso, sobretudo, não prender, não comprimir as finanças. É preciso liberar as finanças. Essa posição foi defendida crescentemente nos anos 70 e torna-se hegemônica no mundo, principalmente depois da Thatcher, que foi eleita e reeleita continuamente durante muitas décadas a partir de 79, e a presidência de Ronald Reagan, que aliás começou pela esquerda enquanto era artista de cinema, mas tornou-se um reacionário de quatro costados. Então, depois atingiu toda a América Latina, atingiu a Europa inteira, etc. E ainda hoje tem um poder, eu diria, bastante grande.
O neoliberalismo é, portanto, eu diria, o oposto da Revolução Estudantil de 68. Então, em 68 você tem um avanço imenso da esquerda, porque ela se livra da hipoteca stalinista. Ela se livra mesmo. Há contínuas levantes, tipo indignados, na Polônia, vários. Na Tchecoslováquia, bem em 68. Na Hungria, em 56. Em 56, Khrushchev faz um discurso criticando Stalin e todas as atrocidades que aconteceram na época dele, torna-se mundialmente conhecido. Ou seja, a esquerda se livra disso e adere à democracia como sendo parte indispensável do próprio socialismo. O socialismo democrático certamente não é socialismo. Isso é uma conquista. Porém, ao mesmo tempo, surge uma proposta que é a neoliberal, cujas consequências, eu diria, terríveis, somos testemunhas hoje. Não estava claro isso em 1980, 80 e pouco, nem de longe. Quem é que diria de que a pobreza seria um grande problema nos Estados Unidos hoje em dia? Que, sei lá, 20, 30 milhões de desempregados nos Estados Unidos, de longo prazo, que já nem se lembra quando é que tinham trabalho. A globalização permitiu ao capital, exatamente porque ele se liberou dos controles, transferir uma parte enorme da indústria dos Estados Unidos e da Europa para a China, para a Coreia, para Taiwan e outros países de baixos salários e que se aproveitaram bastante disso. Mas isso criou uma miséria exatamente nos centros industriais americanos. Eles chamavam isso o cinturão industrial, que virou o cinturão da ferrugem, porque as fábricas continuavam vazias e abandonadas em Detroit e, enfim, em tantos outros centros que eu não consigo nem lembrar. Enfim, essa é a herança. O regime militar acabou, em parte, premido pela sociedade civil. Essa é a minha opinião, não está comprovado isso não, mas, de certa forma, a própria classe dominante se cansou do regime militar e nos anos 80 a luta pelas diretas já mobilizou uma quantidade de brasileiros como nunca vi, todo tipo de população, desde a burguesia, pequena burguesia, trabalhadores, estudantes, o que vocês quiserem. Essa mobilização acelerou, evidentemente, o fim do regime militar. E voltamos à democracia, em parte pela luta popular, mas em parte também porque os próprios militares assim quiseram.